de abertura. Trabalho sobre epilepsia. Então, essa é uma imagem de como se propaga um ataque, vamos dizer assim, para quem tem epilepsia, né? Se a gente for olhar um neurônio, ele está dessa forma aí. Deixa eu só... Meu mouse deu uma travadinha aqui. Então, esses são os objetivos do nosso estudo. Conhecer melhor a doença, como acontece, quando acontece e os gatilhos. Analisar em que tipos de doença a pessoa é acometida de convulsão. Procurar referências de tratamento pelo magnetismo, centros de forças que ficam desarmonizados e propor um roteiro para tratamento magnético. Visão geral. A palavra epilepsia é de ordem grega. Epmen, repi, em cima e lepsen, abater. Significado fulminar, abater com surpresa, ser atacado, algo que vem de cima e abate o indivíduo. Então, uma epilepsia é uma atividade excessiva e anormal das células cerebrais. As crises epiléticas podem causar diferentes sintomas, inclusive a perda momentânea de consciência e o olhar fixo a um ponto por determinado tempo. Tais alterações são temporárias e reversíveis, mas tornam-se mais perigosas quando o paciente esteja dirigindo, por exemplo. Uma das crises epiléticas mais comuns é a crise tônico-clônica generalizada, conhecida como convulsão, quando ocorrem abalos ou movimentos corporais bruscos. Marcos, Fala. Nessa descrição ali, ó, perda momentânea de consciência, olhar fixo a um ponto por determinado tempo, me lembrei do nosso irmão. Lembram, gente? Ele tinha isso direto. E a última vez que ele teve, que a gente sabe, né? Ele estava dirigindo, bateu o carro. Vocês lembram? Sim. E aí... mais para frente a gente pode analisar que, na verdade, ao longo da vida, todos nós temos algumas crises epiléticas. Se a gente for analisar por esse ponto de vista aí, nessas perda momentânea de consciência ou olhar fixo, né? Isso a gente também, muitas vezes, não se apercebe porque é questão de segundos. Então, lá. Algumas crises epiléticas podem ser mais prolongadas, e nesses casos requer atendimento médico emergencial. É importante reforçar que uma única convulsão, sem repetições, não caracteriza a epilepsia. Estima-se que hoje 1% da população mundial sofra com distúrbios de epilepsia. Ao longo da vida, 1 a cada 26 pessoas manifesta a doença. Mas só manifesta, não quer dizer que ele vai se tornar um doente, né? É aquela crise momentânea que qualquer um de nós pode ter. E as crianças e os idosos são os grupos que estão sob maior risco da epilepsia. Então, 1 a cada 26 é bastante. E quais são os tipos de epilepsia? Dependendo da região cerebral afetada, os tipos de epilepsia podem ser divididos em 2 grandes grupos: as que cursam com crises epiléticas generalizadas e aquelas que ocorrem crises epiléticas focais. Cada um desses grupos apresenta subdivisões de acordo com os transtornos característicos de cada tipo de epilepsia. O grupo 1, crises epiléticas generalizadas. Elas se classificam em tônico-clônica. Compreende-se 2 fases.
Na fase tônica, a perda de consciência, o paciente cai, o corpo se contrai e enrijece. Já na fase clônica, o paciente contrai e contorce as extremidades do corpo, perdendo a consciência, que após a crise é recobrada gradativamente. Ausência. A crise de ausência é uma manifestação da epilepsia, antigamente denominadas pequeno mal. As crises de ausência são um lapso da consciência que dura de 5 a 30 segundos em que a pessoa para o que estava fazendo. A mioclônica. A epilepsia mioclônica, ela se dá mais na parte juvenil. É um tipo de epilepsia generalizada caracterizada por movimentos mioclônicos, tremores rápidos no corpo e, às vezes, desenvolvimento para crises convulsivas generalizadas, envolvendo contrações súbitas breves como raios dos músculos. A tônica, que envolve perda do tônus muscular, a tônica que envolvendo a rigidez dos músculos, e a clônica, envolvendo contrações rítmicas dos músculos. Tudo bem até aí? O segundo grupo, crises epiléticas focal. Ela se divide em focal simples, que é a focal sem alteração do conhecimento. Estas crises são provocadas por alterações localizadas em qualquer parte do cérebro e, portanto, causar os mais variados tipos de sintomas. Por exemplo, durante uma crise parcial simples, a pessoa pode apresentar sensações de formigamento, contrações em um braço ou perna e outros sintomas. E a focal complexa. A focal com alteração do conhecimento. A crise parcial complexa corresponde mais ou menos ao que se chamava epilepsia do lobo temporal. É uma descarga epileptiforme focal que se origina em um dos lobos temporais e que posteriormente se dissemina para os lobos temporais dos dois hemisférios cerebrais. E o segundo grupo é focal com generalização secundária. A focal que evolui para convulsiva bilateral. Consiste em crises epiléticas generalizadas, ou seja, que afetam os dois lados do cérebro ou grupos de células de ambos os lados do cérebro ao mesmo tempo, ao contrário da convulsão de início focal, quando as crises começam em uma área e atacam um grupo de células de apenas um lado do cérebro. E as fases da crise epilética. A primeira fase é prodômica. Esta fase começa poucas horas ou alguns dias antes da crise real e não deve ser confundida com a aura. Sintomas prodômicos incluem cefaleia, irritabilidade, insônia, transtorno do humor e agitação. E a aura é outra fase, é uma aura, ela precede uma crise em segundos ou minutos. É o início de uma crise e sinais focais da crise. Os sintomas dependem da localização do foco, a descarga neuronal elétrica. A sensação de aura é sempre vaga e não descritível, levando a extremo medo, sensações epigástricas estranhas, sensação de estar sonhando acordado, cheiro desagradável, etc. Pode ocorrer. O paciente lembra-se da aura muito bem, embora nem sempre é capaz de relatá-la com clareza. O doente pode afirmar com certeza sobre sua presença antes de perder a consciência.
Eu acho que essa poderia ser aquela fase que o nosso... É, é uma descarga neuronal elétrica, né? É isso que quer Isso. dizer esse nome, né? Uhum. Exatamente. E as causas da crise epilética. Muitas vezes a causa é desconhecida, mas pode ter origem em ferimentos sofridos na cabeça, recentemente ou não. Traumas na hora do parto, abusos de álcool e droga, tumores e outras doenças neurológicas também facilitam o aparecimento da epilepsia. E os sintomas da crise epilética. Em crises de ausência, a pessoa apenas apresenta-se desligada por alguns instantes, podendo retomar o que estava fazendo em seguida. Em crises parciais simples, o paciente experimenta sensações estranhas, como distorções da percepção ou movimentos descontrolados de uma parte do corpo. Ele pode sentir um medo repentino, um desconforto no estômago, ver ou ouvir de maneira diferente. Se, além disso, perder a consciência, a crise será chamada de parcial complexa. Depois do episódio, enquanto se recupera, a pessoa pode sentir-se confusa e ter déficit de memória. Tranquilize-a e leve-a para casa se achar necessário. Em crises tônico-clônicas, o paciente primeiro perde a consciência e cai, ficando com o corpo rígido, depois as extremidades do corpo tremem e se contraem-se. Existem ainda vários outros tipos de crise. Quando elas duram mais de 30 minutos, sem que a pessoa recupere a consciência, são perigosos, podendo prejudicar as funções cerebrais. Marcos, aquele nosso assistido que a gente estava comentando, ele tinha essa leve aí, ó. E ele achava que era coisa feita, ficava pensando mil coisas, achava que era obsessão, mas a gente percebe pela descrição que era uma situação de epilepsia. E ele tinha recomendação de remédio do médico e não tomava, né, Marli? Eu não vou tomar mais. E não tomava. E aí ele tinha as crises. É, Alguém conhece? Alguém tem na família? Alguém conhece alguém, um conhecido que tenha alguma coisa assim, né, irmãos? Eu tinha um amigo, quando eu trabalhei na Ana Bernardes, que acontecia muitas vezes com ele no trabalho. E, no fim, a gente já tinha pego a manha. Era bem exatamente como o Marcos diz. Ele dava uma parada no lado da máquina, ele ficava focado, parece que ele tinha desligado do mundo. Nós já corria segurar ele, porque ele ia se bater, ia cair com a cabeça e tal, e não dava outra, né? E demorava, assim, uns 15, 20 minutos se estribuchando, a gente só cuidava para ele não se machucar, e ele voltava ao normal e voltava a trabalhar. Era bem interessante. Isso foi em 77, 78, que eu trabalhei com ele. Eu tive uma amiga de infância, na verdade a gente cresceu juntas, né? E ela tinha muito quando criança. Foi bem. Nós também estamos falando em 1974, 5, 6, 7, então a gente cresceu ali junto. Hoje em dia ela está com 48, ela toma remédio para epilepsia. Ela toma 3 comprimidos por dia e ela não tem mais crise há um bom tempo, pelo que eu sei, assim, mas há um bom tempo, tipo, muitos anos. Mas ela não pode parar de tomar o remédio. Isso aí. Eu tenho uma ele também tinha, esse nosso amigo lá, ele também tinha esse problema. Ele tinha que tomar remédios, ele não tomava. Daí...
dava as crises, daí ele voltava a tomar, e passava uma época, ele parava de tomar, acontecia de novo. Ela toma por muito tempo, por muitos anos, às vezes ela me pede, porque é um remédio que o Giovanni também usava, e ele ainda tem, que é o Aí desculpa, a hora que eu lembrar eu repasso para vocês, mas eu dei 400 comprimidos para ela esses dias, que ela não ia no postinho, porque tinha brigado com a mulher do postinho, eu disse, tu não pode ficar sem o remédio, mulher. Aí ela disse, pede para o Giovanni, aí eu consegui esses remédios para ela. Carbamazepina. O nome do remédio é carbamazepina, de todo eplético. Pode olhar que é isso aí. Quando, na época de escola, nós tínhamos um colega que ele também dava umas crises assim, na época de escola. O fato é que a pessoa não pode parar de tomar o remédio, né? É como remédio para pressão alta, tu tem que tomar sempre, não tem jeito. Eu tenho uma sobrinha também, filha de um dos meus irmãos, que ela também tem. E um determinado tempo ela dizia, tô boa, não vou tomar mais. E aí, pimba, voltou. Então, isso não é assim, né? O remédio controla e estabiliza o problema. Tem muita gente que não gosta de tomar remédio, que acha que o remédio é uma coisa ruim. Não, remédio, tá louco? Isso é uma porcaria. Não é verdade. O remédio é uma coisa divina, de Deus. Tu tem uma doença, o remédio fica curado. Então é um espetáculo. Tem pressão alta, toma remédio, não tem mais pressão alta. Tem colesterol alto, toma remédio, não tem mais colesterol alto. Tem diabetes, toma remédio, controla a doença. Então nós, como agentes de cura, nós temos que estimular a pessoa, respeita o médico. O médico mandou tomar isso? Toma. Tu quer parar de tomar? Vai falar com o médico. Faz a coisa, né, como tem que fazer. Aí tu vai ter uma vida saudável. Porque saúde, pela definição da Organização Mundial de Saúde, não é ausência de doença, é a harmonia perfeita da alma, do corpo físico. Não quer dizer que não tem doença. Estabiliza, segue. Isso é saúde. Desculpe, Marcos, aí pela... Vamos em frente. Beleza. E diagnóstico das crises epiléticas. Exames como eletroencefalograma e neuroimagem são ferramentas que auxiliam no diagnóstico. O histórico do paciente, porém, é muito importante, já que exames normais não excluem a possibilidade de uma pessoa ser epilética. Se o paciente não se lembra das crises, a pessoa que as presencia torna-se uma testemunha útil na investigação do tipo de epilepsia em questão e, consequentemente, na busca do tratamento adequado. Isso é importante, que muitas vezes ela não lembra que tem as crises, né? Ela muitas vezes vê o ferimento, mas ela não lembra de nada. Daí as pessoas que atenderam ela, se alguém for levar ela para o médico, até era bom sempre acompanhá-la junto com o médico para descrever a situação. O diagnóstico da epilepsia se baseia na presença de 2 ou mais crises epiléticas, mesmo que o EEG sendo totalmente normal. O diagnóstico de epilepsia não pode ser firmado em alguém que nunca teve crises epiléticas, por maior que sejam as anormalidades encontradas no EEG. Recomendações ao epilético: não ingerir bebidas alcoólicas, não passar noites em claro, ter uma dieta balanceada e evitar uma vida estressada demais. A crise epilética. Se a crise durar menos de 5 minutos e você souber que a pessoa é epilética, não é necessário chamar o médico. Acomode-a, afrouxe as roupas, gravatas, botões apertados.
Coloque um travesseiro sobre a cabeça e espere o episódio passar. Mulheres grávidas e diabéticos merecem maiores cuidados. Depois da crise, lembre-se que a pessoa pode ficar confusa. Acalme-a ou leve-a para casa. Pós-crise epilética. Esta fase pode estar ausente, pode ser breve ou pode durar várias horas, mesmo dias. Há, usualmente, um sono profundo, evoluindo para cefaleia, cansaço, irritabilidade, vômito, confusão, dores musculares e ataxia, dificuldade para andar. Paralisia transitória de parte do corpo, conhecida como a paresia de Todd. Pode ocorrer durante poucas horas ou dias. Fala alterada ou afasia. Pode ocorrer quando o hemisfério cerebral dominante do cérebro tiver sido envolvido. Comportamento alterado e crises emocionais podem ocorrer. O que fazer durante uma crise epilética? Permaneça calmo e vá controlando a duração da crise, olhando periodicamente para o relógio. Coloque uma toalha ou um casaco dobrado debaixo da cabeça da pessoa. Quando os abalos pararem, coloque a pessoa na posição lateral de segurança. Permaneça com a pessoa até que recupere os sentidos e respire normalmente. Como agir diante de uma crise convulsiva? Não tentar conter o paciente durante a convulsão, porque as contrações musculares são fortes e a contenção pode produzir lesões. Colocar o sujeito no chão e afrouxar as roupas apertadas. Procurar colocar o paciente deitado de lado, com a cabeça flexionada para diante, o que permite que a língua se mova anteriormente e facilite a drenagem de saliva e muco. Proteger-lhe a cabeça com uma almofada para evitar um traumatismo. Não tentar abrir a boca, que está cerrada durante um espasmo, nem inserir-lhe objetos. Dentes quebrados e lesões dos lábios e da língua podem ocorrer em consequência dessa ação. O cara vai tentar abrir a boca e esquece um dedo lá, ele pode até ter um pedaço de dedo amputado. Porque a pressão que ele vai fazer é muito grande. Aqui tem mais quando tiver mais pessoas, né? Alguém cronometra o tempo de convulsão com o relógio, máximo 5 minutos. E ligue a 193 e peça ajuda. Não contenha o paciente à força. Procure uma identificação, telefone, médico ou familiares. Vire o paciente de lado. Novamente, afrouxe as roupas apertadas. Proteja a cabeça. Remova óculos. E não colocar nada na boca. O que provoca um ataque epilético? A convulsão acontece por causa de uma falha na condução elétrica no cérebro, levando a maior atividade elétrica em algum ponto suscetível deste, o que provoca os sintomas da crise convulsiva. Abalos musculares, perda da consciência, salivação e, em alguns casos, perda esfincteriana, diurese e evacuação espontânea. A parte embaixo é só a explicação de que é esfincteriana, que faz relação com a esfíncter, músculo que possui formato do anel, que protege e circunda canais e orifícios naturais do corpo, controlando sua abertura e fechamento. O ânus é um exemplo de
esfíncter do corpo humano. Qual a diferença entre epilepsia e convulsão? A epilepsia se caracteriza por crises epiléticas de repetição. Na crise epilética, por algum motivo, um agrupamento de células cerebrais se comporta de maneira anormal, como se fosse um curto-circuito. E a convulsão é um tipo de crise epilética. Interessante, né? Seria mais ou menos a Lian. Ele mais ou menos provoca um curto-circuito em determinado ponto e onde que acarreta a crise. Que troço interessante, né? É possível ter uma crise convulsiva e não ser epilético? Sim. Uma crise isolada e sem doença subjacente não fecha o diagnóstico de epilepsia. Alguns fatores podem desencadear crises epiléticas. Mudanças súbitas da intensidade luminosa ou luzes a piscar. Caso a pessoa fique muito tempo na televisão, computador, videogame ou nas discotecas. Privação do sono, libação alcoólica, febre, ansiedade e cansaço, algumas drogas e medicamentos e distúrbios metabólicos. Libação alcoólica é encher a cara, viu? O nome é bonito esse, Marcos, tu arrumasse. Libação alcoólica é tomar todas. É. Mas vamos usar um nomezinho mais bonitinho. É isso aí mesmo. Então, depois de uma noitada, outro dia, ele tem grande chance de sofrer uma crise epilética. Quais os tipos de exames para saber se é epilepsia? Ressonância magnética ou tomografia computadorizada, exames laboratoriais de sangue e urina, eletroencefalograma, exame que mede a atividade elétrica do cérebro. A epilepsia tem cura? Cerca de metade das epilepsias que ocorrem na infância desaparecem com o tempo e a maturidade cerebral. No entanto, na maioria dos casos, não há cura, mas sim tratamento. Em geral, se a pessoa passa anos sem ter crises e sem medicação, pode ser considerada curada. O principal, entretanto, é procurar auxílio o quanto antes a fim de receber o tratamento adequado. Foi-se o tempo que epilepsia era sinônimo de gardenal, apesar de tal medicação ainda ser utilizada em certos pacientes. As drogas antiepiléticas são eficazes na maioria dos casos e os efeitos colaterais têm sido diminuídos. Muitas pessoas que têm epilepsia levam vida normal, inclusive destacando-se na sua carreira profissional. E essa cura, ela pode vir através de cirurgia. Um dos sintomas mais comuns da epilepsia é a convulsão, aumento excessivo da atividade elétrica do cérebro, provocado por alguma anormalidade estrutural. Na grande maioria dos casos, o tratamento de base da doença se dá de forma clínica, por meio de medicamentos. Porém, em cerca de 30% dos pacientes refratários às terapias convencionais, a única opção é a cirurgia para epilepsia. Atualmente, existem 3 tipos de procedimento para conter as crises epiléticas: as recessivas, as desconectivas e as neuromodulatórias. Então, iremos nos aprofundar no terceiro tipo, que abrange a estimulação do nervo vago, o VNS, e a estimulação cerebral profunda, o DBS. A indicação do tratamento
neuromodulatório, como alternativa na cirurgia para epilepsia, costuma ser quando os métodos recessivos não alcançam o resultado esperado ou não são indicados. Ela demanda pequenos aparatos para controlar os impulsos elétricos que podem desencadear as crises convulsivas, que são monitorados pelo neurocirurgião. Estimulação do nervo vago, o VNS. Uma das principais funções do nervo vago, também conhecido como nervo craniano X, é a transmissão e ou mediação das informações sensoriais de todo o corpo para o encéfalo, parte central do sistema nervoso. Justamente por desempenhar papel tão importante é que a região integra uma das alternativas de cirurgia para a epilepsia. Originalmente denominada vagus nerve stimulation. A estimulação do nervo vago é feita por meio de um equipamento gerador de pulso, colocado para controlar os impulsos irregulares que ocorrem no cérebro, e assim evitar a convulsão. Um equipamento gerador de pulso é uma espécie de um emissor de frequência, né? Sim. Pulso é uma frequência, né? Por alguma Exatamente. maneira, ele tenta neutralizar esse curto-circuito aplicando, sei lá, uma micro-onda, uma onda, né? Uma onda. Ele quase funciona como aquele aparelhinho que se coloca no computador, que agora me fugiu o nome, que o estabilizador, que se vê um abalo na energia, ou de mais ou de menos, ele estabiliza para não afetar a parte elétrica, né? Então, ele mais ou menos tem essa função assim. Então, é importante mencionar que a estimulação do nervo vago é um procedimento relativo simples, minimamente invasivo, realizado sob anestesia geral. Não envolve cirurgia cerebral. Oferece melhoras no humor, habilidades verbais e memória, além do controle das convulsões. Apresenta mínimos efeitos colaterais, tais como mudança no tom da voz ao falar, cantar em público ou durante um exame oral. E a estimulação cerebral profunda, o DBS, bastante difundida para o tratamento dos sintomas dos movimentos anormais da doença de Parkinson, a estimulação cerebral profunda, da sigla em inglês Deep Brain Stimulation for Epilepsy, consiste na introdução de um eletrodo no cérebro conectado a um dispositivo estimulador, igual ao marca-passo utilizado para o controle dos batimentos cardíacos, inserido abaixo da clavícula. Posicionado na região do cérebro devidamente mapeadas, o eletrodo age modulando os impulsos elétricos disfuncionais, evitando que a crise sejam desencadeadas. Então, pode ver que hoje em dia tem bastante recurso para quem sofre de epilepsia. Assim como o VNS, o DBS é procedimento não ablativo, ou seja, que não modifica as estruturas cerebrais, sendo totalmente reversíveis, caso necessário, apenas com a retirada dos equipamentos. Ambas as cirurgias possuem alto índice de resultado, proporcionando qualidade de vida ao paciente e independência para realizar qualquer atividade regularmente. A indicação de cada uma delas é feita a partir da avaliação individual do neurocirurgião que acompanha o paciente. Os riscos dos procedimentos são inerentes a qualquer outro procedimento
operatório e deve ser esclarecido em conversa com o médico responsável. Então, aqui tem as fontes, perguntas, e daí a gente vai partir para outro módulo. Cara, bem interessante, Marcos. Assim, parece que é uma doença menos complexa do que, para mim, pelo menos, é menos complexa do que eu imaginava, né? Um curto-circuito cerebral que tu resolve com remédio ou com esses tratamentos cirúrgicos aí que são emissões de micro-ondas. Ele faz De onda, né? isso, ele faz, coloca ele. Então, quando ele vai dar o curto-circuito, ele não deixa dar, né? É como se fosse uma proteção pro cérebro, né? Bem interessante. Eu fiquei curioso para saber se isso é considerado um transtorno mental, mas acho que não, né? Porque é um defeito no cérebro, conserta com remédio ou com esse tratamento ali, então não pode ser um transtorno mental, não. Não. E com cirurgia, né? Não vamos dizer que não seria bem um transtorno mental, né? Mas ele, mais para frente, a gente vai associar alguma coisa ali que pode Ele é mais entrar aí. fisiológico, né, Marcos? Se parar para pensar, quando a gente fala em transtorno mental, atrapalha a tua psique. E a epilepsia, ela é só durante a epilepsia, a crise em si, né? Eu não sei, eu penso que talvez seja uma coisa mais fisiológica, como uma doença fisiológica mesmo, que vem né, do corpo. Do corpo físico. Não sei, minha opinião, vamos seguir adiante para ver se é isso mesmo. Então, agora nós vamos entrar na parte da epilepsia e espiritismo. São uns breves comentários. A epilepsia é tão antiga como o homem. Sabe-se de legislações a respeito de pacientes epiléticos no Código de Hammurabi e na antiga Grécia que lhe chamavam a doença sagrada, pois devido à característica súbita e inesperada do fenômeno, se acreditava que os deuses ou demônios possuíam o corpo do enfermo. Foi Hipócrates, em torno de 460 e 375 a.C., talvez influenciado por Atreia, pai da medicina hindu, que viveu 500 anos antes, quem passou a afirmar que a epilepsia não tinha uma origem divina, sagrada ou demoníaca, mas que o cérebro era responsável por essa doença. E apenas muitos anos depois, Galeno fez a primeira classificação de diferentes formas da doença. Apesar das afirmações de Hipócrates e Galeno, as crenças em torno da epilepsia, como possessão, maldição ou castigo, perpetuaram por muito tempo. A epilepsia, sob a ótica do espiritismo, é uma doença neurológica, como qualquer outra doença que pode alterar o organismo humano. Por isso mesmo deve ser tratada com os especialistas da medicina terrena. A propósito, alguns estudantes do Instituto Politécnico do México criaram um dispositivo que diminui os ataques da epilepsia, consoante informa o Instituto da Cidade do México, com o objetivo de contribuir para a melhora da qualidade de vida das pessoas que sofrem de epilepsia. Estudantes criaram o Saceride, que reduz a frequência e a intensidade das crises por meio de estímulos elétricos. E nos Estados Unidos também já existe aparelho semelhante. Não há dúvida que a terapia espírita poderá ajudar na recuperação do equilíbrio físico do enfermo, se for ministrada adequadamente, sem nunca
dispensar assistência médica. Porém, muitas pessoas confundem as crises epiléticas como sintomas obsessivos ou mediunidade a ser desenvolvida, o que é um grave erro. Ainda hoje, em pleno século XXI, a despeito de todas as proezas da medicina, muitos centros espíritas e igrejas e outros vários credos, sobretudo no Brasil, lidam com a epilepsia como se essa fosse originada de incorporações de espíritos e mortos, de possessões pelo demônio, etc. Até bem pouco tempo atrás, em todo o mundo, os ataques epiléticos, as convulsões cerebrais, o histerismo, as doenças em geral eram tratadas quase que exclusivamente com passes magnéticos, ou o exorcismo, muitas vezes violentíssimos e desumanos. Deixa eu fazer um comentário aqui. Eu me lembrei daquele nosso irmão que a gente comentou antes. Ele achava que era mediunidade, depois ele achava que era obsessão. Eu dei várias vezes passe nele, mas eu não achava nada no tato. Não achava nada. E ele dizia que ia no médico e o médico não dizia que não achava nada. Já fui em tudo que é médico, rodei tudo e não acho nada, não tenho nada, fiz um monte de exame, não tenho nada. É estranho, né? Porque assim, só olhando aqui e percebendo como né, as crises que a gente presenciou, poxa, eu acho até que. Hein, Marli, será que ele não dizia que ia, mas na verdade não ia? Não sei. A gente fica assim. Me parece muito identificado aqui, né, nessa descrição, a problemática dele, mas ele dizia que fiz tudo que é exame, varri tudo e nada, não tem nada, lembra? Sim. Então, Realmente tudo que o Marcos apresentou até agora, isso se encaixa tão direitinho assim que realmente dá para ter um pontinho de dúvida quanto a todos esses médicos, né? Porque realmente se encaixa mesmo. É bem dentro do parâmetro que tudo que o Marcos mostrou até agora, ele se encaixa perfeitamente. Seguimos, Marcos. Beleza. A epilepsia não é obsessão, muito embora esta possa, às vezes, se apresentar como os sintomas da epilepsia, e o epilético pode ser portador de um processo obsessivo. Daí a confusão que muitas vezes é feita entre uma coisa e outra. O conceito que existe no meio espírita de que os epiléticos são médiums, que deveriam desenvolver suas mediunidades, é completamente equivocada. É o que a gente acabou de comentar, né? Exatamente. Essa patologia muito raramente ocorre por meras alterações no encéfalo, como sejam as que procedem de pancadas na cabeça, geralmente é enfermidade da alma, independente do corpo físico, que apenas registra, neste caso, as ações reflexas. Pois a epilepsia tem ligações com problemas espirituais. A recordação dessa ou daquela falta grave que ficaram enraizadas no espírito sem que tenha tido oportunidade de desabafo ou corrigenda. Cria na mente um estado patológico que se classifica de zona de remorso, provocando distonias diversas em uma encarnação para outra. Aqui a gente vai entrar numa visão que é mais espiritual do que física. Marcos, com relação àquilo ali que tu colocou,
de que muitas vezes a epilepsia é tratada como alguma coisa espiritual. Procurou-nos essa semana uma pessoa que até participou da irradiação na quarta-feira, e ele tinha um diagnóstico médico de esquizofrenia. E ele assegurava com absoluta segurança que era médium. Sou médium, que eu ouço vozes. Mas quem está estudando com o grupo de mediúnica, o Trovão, vocês lembram como é que o Trovão recomendou que a gente identifique um médium? Em primeiro lugar, afastar os problemas médicos. Já foi no médico, fez exame psiquiátrico, checou todas as faculdades mentais, tudo checado, não tem nada, então vamos conversar, vem para cá. Então, quando o cara diz que está escutando vozes, vendo vultos, a primeira coisa que pode ser uma doença mental, esquizofrenia, né? Convulsões. E essa pessoa que nos procurou afirmou que tinha esquizofrenia diagnosticada pelo médico, mas que era médico, que ele ouvia a voz, porque ele falava, ele via isso e aquilo. Eu disse, poxa vida, cara, eu acho que tu tem que repensar isso aí, sabe? Sabe, a pessoa não consegue trabalhar, não tem uma vida normal, acredita que a mediunidade aí não toma remédio, não trata no médico, e vive uma vida... Mesmo que fosse mediunidade, ele não pode se abster da medicina, né? Ele tem que tomar os remédios, porque senão não... A gente sabe que mediunidade não requer remédio, mas os agravantes dele antes precisa, né? Seguimos. O corpo procede do corpo, porém, a influência enorme da consciência do reencarnante, modulando seu próprio corpo, influenciando os genes da hereditariedade com o distúrbio ligado a causas preguiças no aproveitamento da lei de Deus, para que o espírito não escape ao seu destino doloroso, mas intransferível e necessário. No livro do Missionários da Luz, capítulo 12, André Luiz narra-nos inúmeras experiências em que o espírito reencarnante pede que seja alteradas certas condições físicas para que possa vencer suas provas redentoras. A epilepsia é uma doença neurológica que possui matrizes cerebrais para que ela ocorra. No entanto, muitos fatores podem provocar essas alterações cerebrais, e dentre elas, a causa espiritual. A grande contribuição do espiritismo nessa área é apontar causas espirituais diretas e indiretas. No livro A Gênese, no capítulo 14, Allan Kardec ensina que uma obsessão intensa e prolongada pode gerar lesões orgânicas através dos fluidos espirituais viciados. Tais fluidos agem sobre o perispírito e este, por sua vez, reage sobre o organismo material com o qual está em contato molecular. Se os fluidos maus forem permanentes e enérgicos, poderão determinar desordens físicas. Certas moléstias não têm outra causa senão esta. O mestre de Lyon reconhece no Livro dos Espíritos, questão 483 a 481 a 483, que uma influência espiritual obsessiva pode causar uma neurolesão epilética, e propõe que o método desobsessivo pode levar à cura do paciente. Nesse caso aqui, ele está dizendo que a obsessão
pode provocar doenças neurológicas pela qualidade dos fluidos da entidade perseguidora, né? Sim. Boa, boa. Bem colocado. A epilepsia possui muitas relações com mecanismos naturais das provas e expiações, no contexto das causas atuais e anteriores das nossas aflições. Assim, apesar da epilepsia ter uma causa orgânica, a influência espiritual para que ela aconteça não pode ser ignorada. Narra André Luiz em um caso no qual, durante uma convulsão epilética, o obsessor, ligando-se a Pedro, produziu uma convulsão generalizada, tônico-clônica, que a gente descreveu lá na frente, né? E o mentor Aulus afirmou que ali se verificou um caso de possessão completa ou epilepsia essencial, e analisa que, no setor físico, Pedro estava inconsciente e não teria lembrança do ocorrido, mas estaria atento como espírito e, nessa condição, arquivaria a ocorrência, enriquecendo-se. Na sequência do fato, após a prece e o passe, ocorre o desligamento do desencarnado, termina a convulsão e Pedro entra em um sono profundo. Com a terapia desobsessiva exitosa, será possível terminar com os ataques de possessão, mas Pedro sofrerá os reflexos do desequilíbrio em que se envolveu e se expressarem nos fenômenos mais leves da epilepsia secundária que emergirão por algum tempo, ante recordações mais fortes da luta atual até o reajuste integral do perispírito. Esse livro é André Luiz, né, Marcos? Lembra qual é deles? Sim, tá aqui, ó. Eu falei antes aqui, ó. Missionários da Luz. Missionários da Luz. Meus irmãos, quando a gente acabar as obras básicas, nós vamos ter que estudar essa série de André Luiz aí, não tem jeito, tá? Vamos ter que estudar a série de André Luiz. Essa série, Nosso Lar, Missionários da Luz, Evolução em Dois Mundos, Entre Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade. Essa série de André Luiz nós vamos ter que estudar, uma a uma. Ele tem até uma recomendação para quem estuda medicina, que se estude os livros de André Luiz, né? A turma da AME tem esses estudos prontinhos, gente. O pessoal da Associação Médico Espírita tem esses estudos prontos. Comentários? Alguém tem um comentário, uma observação? Não tem nenhum médico aqui. O Marcelo. Fala, meu João. Vou fazer um comentário. Em alguns slides atrás, quando se colocou essa questão aí fizemos um comentário do nosso assistido, fica claro o que o Jacobson, o Trovão, chama a atenção, não sei agora se é o vídeo 5 ou 6 do Livro dos Médiuns, quando ele chama, é um desses dois, tá? Ele chama a atenção da questão de que nós, como espíritas, tá? Nós temos um compromisso muito grande na questão da observação, e não só acreditar por acreditar ou desacreditar por desacreditar. Nós não temos o direito de simplesmente excluir ou de simplesmente incluir. É a questão de uma análise em cima do conhecimento para daí se tirar as conclusões. E ele foca muito nisto, tá? Ele foca muito nisso na questão do trabalho mediúnico, mas ele foca
para os espíritas, certo? É o estudo do Livro dos Médiuns, mas ele foca que o verdadeiro espírita, ele tem que saber analisar profundamente cada caso, cada situação. E para isso ele precisa do conhecimento e da busca sempre do estudo. O que leva ele ao conhecimento é o estudo. E eu vejo assim, ó, os comentários que nós fizemos em relação ao nosso assistido, talvez faltou para nós essa questão da observação para tirar algumas conclusões em cima de conhecimentos mais profundos. E que faz parte, né, que a gente erra, né, que a gente não é conhecedor de tudo e a gente, às vezes, tira conclusões precipitadas. Que também serve para os nossos assistidos que têm uma série de complicação, né? Para nós falta o quê? Estudo sobre o caso deles. Para daí eu acho que se a gente tivesse feito esse estudo aqui antes, talvez a gente tivesse tido uma outra atitude, né, com ele, né? Veja só quanta riqueza a gente está amealhando aqui hoje em mais esse estudo, né? E eu acho que eu vi esse vídeo que tu te referes, que é o vídeo 6, chama-se O Método. Não é esse? Ou é o 6 ou é 5, porque eu ouvi hoje os dois, tá? Então eu não posso te precisar se é o 5 ou 6. Tá. Beleza, boa. Mais alguém? Então vamos seguir, já. Esse caso demonstra que, apesar de tratar-se de obsessão, não ocorreu manifestação do obsessor após a convulsão, certamente devido ao passe aplicado durante a convulsão, que produziu o desligamento do espírito desencarnado. Infere-se, pois, ante a presente exposição, que os quadros de epilepsia podem ser provocados por obsessão também, tanto quanto existem casos sem ação de desencarnados e casos mistos. Independentemente do caso, com ou sem envolvimento obsessivo, há necessidade de uso de medicação da medicina acadêmica, considerando-se óbvio que a terapia desobsessiva é altamente eficaz, devendo ser usada como precisa a obra kardeciana. Existem processos perniciosos de obsessão que fazem lembrar um ataque epilético devido à igualdade da manifestação, também com uma gravidade séria. Ainda conforme palavras de Divaldo, ocorrência mais comum se dá quando o epilético sofre a carga obsessiva simultaneamente, graças aos gravames do passado, em que sua antiga vítima, se investe da posição de cobrador, complicando-lhe a enfermidade, então com caráter misto. Ou seja, aí, né, Marcos, nesse caso, a pessoa já tem epilepsia, tem um comportamento que sintoniza com esse inimigo do passado, e aí ele tem essa dupla, essa duplo sofrimento aí, que é o ataque com a ação do obsessor. Muito Exatamente. Bom. Como vimos, existem diversas causas possíveis para a doença e a própria ciência não fecha a questão. Muitas vezes, o paciente tem as convulsões e os exames realizados dão resultados normais. Manuel Filomeno de Miranda, no livro Grilhões Partidos, psicografado por Divaldo Franco, afirma que
Mesmo nesses casos, temos que levar em conta os fatores kármicos, incidentes para imporem ao devedor o precioso reajuste com as leis divinas, utilizando-se do recurso da enfermidade e resgate, expiação purgadora de elevado benefício para todos nós. O Marcos, aqui tem uma coisa interessante, ó. Aí o cara está dizendo que muitas vezes o paciente tem as convulsões e os exames realizados dão normal. Dão normal. Que era o caso daquele nosso, do nosso estudo aí, ó. Isso. Curiosamente, aqui o exame não detecta, né, a questão. Não. Está no livro do Manuel Flamengo de Miranda, é? Tá. Grilhões partidos. Poxa vida, precisava dar uma olhada nisso mais de perto, cara. E aí, no caso, é um problema, é obsessão, então. Na verdade, é um fator kármico, né? Ele já vem com um karma. A gente vai entender um pouquinho mais pra frente isso. Tá. Algumas pessoas leigas alegam que a epilepsia é uma mediunidade que deve se desenvolver. Porém, Manuel Filomeno de Miranda, em Grilhões Partidos, diz que não desconhecemos que toda enfermidade procede do espírito endividado, sendo a terapêutica espírita de relevante valia. Porém, convém... Marco, deixa eu fazer um comentário. O Manuel Filomeno de Miranda, meus irmãos, que compõe esses espíritos que fazem as obras complementares da doutrina, porque esses espíritos que fazem as obras complementares da doutrina é o Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos, os do Chico, né? Aquele time do Chico ali, 3 ou 4. Depois tem com o Divaldo a Joana e o Manuel Flamengo de Miranda. Esse Manuel Flamengo de Miranda é especialista em obsessão. Especialista. Tanto que todos os comentários da Sueli Caldas Schubert, ela aborda o Manuel Flamengo de Miranda e a doutora Marlene Nobre, os estudos dela, abordam André Luiz e Manuel Flamengo de Miranda. Só para... O Manuel Flamengo de Miranda, a maioria dos livros dele aborda a questão da obsessão. Obrigado, Marcos. Porém, convém considerar que antes de qualquer esforço externo, há que se predispor o paciente à renovação íntima, intransferível, ao esclarecimento, à educação espiritual, a fim de que se conscientize das responsabilidades que lhes dizem respeito, dando início ao tratamento que melhor lhe convém, partindo de dentro para fora. Posteriormente, só então far-se-á lícito que participe dos labores significativos do ministério mediúnico, na qualidade de observador, cooperador e instrumento, se for o caso. Aqui, no caso, ele fala que se ele tem os ataques, mas ele pode ser portador de mediunidade, né? O Marcos, meus irmãos, eu gostaria que vocês comentassem esse slide aqui. Eu acho que aqui temos alguma coisa muito preciosa aqui. Vamos lá aí. Cristiano, comenta. Vera Lúcia, turma da mediúnica aí. Elis, vamos lá. Convém considerar que antes de qualquer esforço externo, há que se predispor o paciente à renovação íntima, intransferível. Isso vale para todos os tipos de doenças e males, né? É o principal. Cristiano? Antes, quando ele estava falando de obsessão, possessão, então isso era pessoal, né? Ele
ele teria que fazer a reforma íntima dele, começar a reforma íntima para começar a atrair, vamos dizer assim, bons espíritos. É isso que esse slide fala também, né? A renovação íntima intransferível ao esclarecimento, educação espiritual, né? Conscientizar das responsabilidades dele como encarnado. Partindo de dentro para fora, né? Que é a reforma Marli, íntima. Marli, quer comentar, Marli? Elis Regina. Vamos, Elis. Hoje estou só participando. Tá bom. Vamos observar que o objetivo da encarnação é renovar-se, certo? Tu não reencarna senão para renovar-se. O Emmanuel tem uma frase que eu gosto muito, que é, até anotei aqui nos meus alfarrábios, como se diz, ele diz assim, ó, a reencarnação é um processo de renovação, de autoconhecimento. A reencarnação é um processo de reforma íntima. Então, se tu reencarna e não faz um trabalho nessa área, tu só está adiando, né? Só está adiando uma tarefa que tu tem que realizar. Essa que é a verdade. Aí tu vai pro lambe-lambe, toma remédio, vai na casa espírita, leva um passezinho, tô bom, tô indo embora. A gente vê isso tanto, né, meus irmãos? Nossa, mãe. Mas aqui está a postura, a orientação dos espíritos elevados. Tem que renovar, tem que se reformar. Intransferível. Tem jeito. Seguimos, Marcos. Sim. Eu estava me lembrando, na Revista Espírita de 1860, o Allan Kardec, ele evocou o espírito de um idiota, que na época ele chamava de idiota, mas ele tinha alguma deficiência mental. Então ele perguntou: disseste que vossa condição atual é uma punição, então não a escolheste? Ele respondeu: não, né? E como pode vossa existência atual ser a vossa progressão, servir ao vosso progresso no estado de nulidade em que estáis? Ela não é nula perante Deus que a impôs. Então, é mais ou menos o que diz aí. Então, tudo que a gente vê não é nada que não foi colocado, né? Muitas vezes colocado mesmo e outras pedidas, né? Boa, boa. Eu me lembro desse episódio aí. O cara, como espírito, era totalmente lúcido, né? Sim. Era o corpo físico que era defeituoso. Exatamente. E Bem é uma lembrado. questão. Independentemente do fato do epilético estar sobre um processo obsessivo ou não, é importante a frequência ao centro espírita para a reforma íntima e para receber aplicações de passes, que é uma transfusão de energias físico-psíquicas. Porém, mesmo com o tratamento espiritual, o epilético deve manter controle com a medicina terrestre, com a aplicação de anticonvulsivo, pois cada caso é um caso. Isso aí, quem está dizendo é o Manuel Flamengo de Miranda, certo? Certo. No livro Mundo Maior, escrito por André Luiz, psicografado por Chico, temos o fenômeno epileptoide, muito raramente ocorre por meras alterações no encéfalo, como sejam as que procedem de golpes na cabeça, e geralmente é enfermidade da alma, independente do corpo físico, que apenas registra, nesse caso, as ações reflexas. Ele praticamente afirma o que o Manuel também já comentou, né?
Os reflexos da vida passada repercutem no corpo físico de hoje, formando o karma. No ponto de vista espiritual, o que pode caracterizar dois tipos de epilepsia, uma funcional e uma que não existe lesão anatômica. E outra, uma funcional, em que não existe lesão anatômica, e outra de difícil controle, em que há presença do obsessor e lesão maior de culpa. O Livro dos Espíritos, referindo-se aos relatos do Evangelho de Marcos e de Lucas, que falam de quadros epilépticos provenientes da ação de obsessores. Allan Kardec afirma: sem dúvida que esses são os verdadeiros possessos. Isso nunca ocorre sem que aquele consinta, quer por uma fraqueza, quer por desejo. Muitos epiléticos ou loucos que mais necessitam de médicos do que exorcismo têm sido tomados por possessos. Durante as sessões de terapia regressiva, já foram documentados inúmeros casos de obsessão e possessão espiritual, responsáveis por crises de epilepsia nos pacientes, cujo tratamento terapêutico incumbe o tratamento de ambos, vítima e algoz. Na obra Recordações da Mediunidade, psicografado pela médium Ivone Pereira e o médico Bezerra de Menezes, conta um caso de epilepsia que foi ocasionado pelo suicídio em uma vida passada. As convulsões nada mais são do que vínculos mentais revivendo o passado, lá na zona de remorso de antes. André Luiz, na obra Evolução em Dois Mundos, psicografada por Chico, explica que a zona do remorso é caracterizada por um estado anormal criado pela mente por falta de oportunidade de desabafo ou corrigenda daquela falta grave, que fica calada no espírito, provocando distonias diversas de uma encarnação para outra. Observem, meus irmãos, que o espírito pode levar até mais de uma encarnação para poder consertar o perispírito de um suicídio, por exemplo, né? Que o suicídio ele produz uma lesão profunda no perispírito. E a pessoa pode ter encarnações difíceis, as próximas, 1, 2, até 3 encarnações. Aqui, no caso, ele está citando que a epilepsia era fruto de um suicídio numa vida passada. Olha só. Veja só que coisa. E no livro Evolução em Dois Mundos, tem um capítulo 19, Predisposições Mórbidas, nos relata: não podemos olvidar que a imprudência e o ócio se responsabilizam por muitas enfermidades, como sejam os desastres circulatórios provenientes da gula, as infecções tomadas, a carência de higiene, os desequilíbrios nervosos nascidos da toxicomania e a exaustão decorrente de excessos vários. De modo geral, porém, a etiologia das moléstias perduráveis que afligem o corpo físico e o dilaceram guardam no corpo espiritual as suas causas profundas. Então, aí ele já diz que praticamente todas elas. E quando eu me lembrei ali da carência de higiene, eu me lembrei do Covid-19. Surgiu por falta de cuidados e higiene lá, né? Segundo o relato. Vejam, meus irmãos, que são todas doenças provocadas
por comportamento, né? Gula, carência de higiene, toxicomania, exaustão decorrente de excessos vários. Exaustão decorrente de excessos. O que lembra? Carnaval, né? Na época que a gente estava nessa frequência aí, era um desgaste impressionante, né? Alcoolismo e aquela coisa, aquela maluquice, né, que a gente fazia. E continua fazendo ainda, né? Sim. Pode-se fazer um tratamento de desobsessão e o inimigo do passado ser doutrinado, mas a dívida persistirá enquanto não for regularizada, como explica Divaldo Franco no livro. Considerando-se que o devedor se dispõe à renovação, com o real propósito de reajuste íntimo, modificando as paisagens mentais a esforço de leitura salutar, oração e reflexão com trabalho edificante em favor do próximo e de si mesmo, mudam-se-lhe os quadros provacionais e providências relevantes são tomadas pelos mensageiros encarregados de sua reencarnação, alterando-lhe a ficha kármica. Como vê, o homem é o que lhe compaz, o que cultiva, descreve. Deixa eu fazer uma observação aqui. Puxa vida, não quero ser chato, mas esse slide, a gente fez os nossos 2 últimos estudos, o nosso grupo de estudos lá na Escola de Amigos do Evangelho, e aí eu estou falando para o Almir, para a Yolanda, para o Gilmar, para a Nair, que estão aqui, a Andréia. Tá aqui, ó, tá vendo? Ó? Quando a pessoa toma providências relevantes, os mensageiros encarregados da sua encarnação alteram a sua ficha kármica. Então, ele recebe uma ajuda muito, muito eficaz, muito relevante no plano espiritual. Opa, o cara veio para a lei de Deus. Vamos aliviar a pressão, as aflições, as dificuldades, as lutas, as doenças. Muda os quadros, né? Muda o quadro. Olha aí, ó. Tá aqui, ó. Quem está dizendo isso é o Conversamos isso hoje. Conversamos isso hoje, lembra? Conversamos isso hoje. Ontem. Esse livro aqui é o Manuel Filomeno de Miranda, né, Marcos? Sim. Continua sendo o Manuel, né? Daí, ó. Curiosidades. Um dos casos mais famosos de epilepsia e possessão espiritual foi o de Anneliese Michels, que deu origem ao filme O Exorcismo de Emily Rose, em 2005. Aqui temos uma realidade cruel e dramática, confrontada pela ciência e o espiritismo. Eu não vi o filme, mas eu lembro desse nome. As ondas elétricas, chamadas de ondas Sharp, detectadas no eletroencefalograma, têm um médio durante o transe mediúnico pode sugerir uma crise de epilepsia. O próprio Chico Xavier, quando foi submetido ao EEG, apresentou essas ondas. Nos comentários de Chico, ao resultado do eletro, os focos no meu cérebro seriam sinais de epilepsia, mas eu nunca tive acessos. Porém, cerca de 50% dos indivíduos epiléticos têm EEG normal fora das crises, e cerca de 20% da população normal apresenta anormalidades que podem ser compatíveis com epilepsia. Isso é o eletroencefalograma, né? O EEG, só para... Né? Sim. É aquele examezinho, né? Da mente. Exatamente. Tu vê que cerca de 50% dos epiléticos, eles ainda dão o exame normal. E muitos normal dão o exame alterado, como se tivesse epilepsia. Então, não é um único exame que vai detectar, ele tem que ser o exame mais pelo menos 2 crises.
Tratamento magnético. Quais os principais métodos usados na espiritualidade para o tratamento das lesões do corpo espiritual? Na espiritualidade, os servidores da medicina penetram com mais segurança na história do enfermo para estudar com o êxito possível os mecanismos da doença que lhe são particulares. Aí os exames nos tecidos psicossomáticos com aparelhos de precisão correspondendo às inspeções instrumentais e laboratoriais em voga na Terra podem ser enriquecidos com a ficha kármica do paciente, ao qual determina quanto a reversibilidade ou irreversibilidade da moléstia, antes de nova reencarnação, motivo porque numerosas doenças são tratáveis, mas somente curáveis mediante longas ou curtas interações no corpo físico, a fim de que as causas profundas do mal sejam extirpadas da mente pelo contato direto com as lutas em que se configuram. Aí já vem de encontro àquele que a gente falou antes, né? Que, ó, mediante longas ou curtas internações, ou seja, encarnações, Sim. a fim de que as causas profundas do mal sejam extirpadas da mente pelo contato direto com as lutas em que se... Então, tu pode cometer um equívoco em uma das tuas vidas e para tu conseguir consertar isso no perispírito vai demorar algumas encarnações. É o que ele está dizendo aí. Sim. Isso tem que levar em conta também que nem ele diz ali, ó, pode se reverter ou não, né? Depende do comportamento e do estado que ele se encontra, né? Eu quero mudar ou não quero mudar, né? Comentários? Muito bom, cara, muito bom. Contudo, é imperioso reconhecer que na esfera superior, o médico não se ergue apenas com o pedestal da cultura acadêmica, qual ocorre frequentemente entre os homens, mas sim também com qualidades morais que lhe confiram valor e ponderação, humildade e devotamento, visto que a psicoterapia e o magnetismo, largamente usados no plano extrafísico, exigem dele grandeza de caráter e pureza de coração. Isso tudo está no livro Evolução em Dois Mundos. Então, aqui a gente já entra na parte do Jacó Mello. Então, ele descreve assim, que tal como aprendi com Deleuze, nem todas epilepsias ou convulsões obtêm os mesmos resultados do magnetismo, mas o mais notável foi ele ter descoberto que as técnicas perpendiculares vencem e venceram muitas delas, e muitas vezes aplicadas de forma quase exclusiva, isto é, apenas perpendiculares. Se raciocinarmos em cima de fato, já milhares de vezes confirmados por magnetizadores de todos os tempos, inclusive atuais, logo deduzimos que essas ocorrências têm componentes fluídicos associados ao sistema refluxo, ou seja, nos centros dorsais. Isso ter passado despercebido certamente retardou a que se chegasse a outras evidências que de certo teriam conduzido muitos magnetizadores há muito tempo a trabalhar com mais objetividade os campos energéticos de refluxo.
Usualmente, a sessão para esse atendimento começa igual às de atendimento padrão. Quando for atendido um caso específico de epilepsia ou de convulsão, primeiramente devem ser feitos muitos dispersivos transversais no coronário e no frontal, e vários dispersivos longitudinais gerais, igualmente em camadas. Depois serão trabalhados os centros dorsais, humeral, lombar e básico, com dispersivos transversais em camadas, depois seguidos de longitudinais gerais em camadas nas costas. Só então é que se parte para os perpendiculares gerais em camadas. E daí precisamos ficar atento para não deixar de fora pernas e pés, o coronário e o reverso do esplênico. Ainda que isso não resulte na cura completa da epilepsia ou das crises convulsivas, os alívios e a redução do número de eventos será grande, bem como a intensidade delas igualmente será reduzida. Daí aqui nós entramos no roteiro magnético. Relação magnética. Se trabalha os centros frontais coronário, frontal e longitudinais gerais. E nos centros dorsais, humeral, lombar, básico e longitudinais nas costas, em camadas, e depois os perpendiculares em camadas. Eu coloquei 20 vezes, porque ele fala em bastante, mas bastante não dá para se basear, né? Tem que ter números. Isso pode ser uma coisa que pode ser alterada, né? Legal. Então, depois agora é só mais para informativo, que é a conscientização. O Dia Mundial de Conscientização da Epilepsia é dia 26 de março, e é comemorado o Dia Mundial de Conscientização da Epilepsia, conhecido como Purple Day. A data busca desmistificar o preconceito e disseminar informações sobre uma das condições mais antigas que atingem o ser humano. Desde 3.000 anos antes de Cristo, já existem relatos em papiros de pessoas acometidas por convulsões. E aí podemos voltar à ficha kármica, né? Que isso, quando tu não modifica, tu vai muitas encarnações, né? Esse é a visão do dia, né? O circuito, né? Figura interessante, né? Bem esclarecedora. Do lado nós temos a parte normal e da outra onde que sofre os abalos, né? Daqui eu coloquei aqui, Jesus é o amor que vive em cada um de nós e o guia da estrada da nossa vida. Se você grita socorro, Deus vai te ajudar, e no sufoco Deus vai te abraçar. Então, isso quer dizer que nas dificuldades precisamos saber a recorrer, né? Então, aí vem os agradecimentos. E uma frase do Hipócrates. Os homens pensam que a epilepsia é divina meramente porque não a compreendem. Se eles denominassem divina qualquer coisa que não compreendem, não haveria fim para as coisas divinas. Boa, boa. Aqui nós temos as referências da segunda parte, e este é o fim. Comentários, meus irmãos? Vamos lá? A gente
Epilepsia, a gente pode indicar também o exercício das panturrilhas, né? Sim. Trabalha o fluxo. Sem dúvida. Vamos lá, meus irmãos, uma rodada de comentários aí para a gente encerrar o nosso estudo. Eu vou falar, como eu tinha falado antes, eu acho que a epilepsia e o trabalho do Marcos comprovou, não é um transtorno mental, mas sim, não deixa de ser kármico da pessoa que carrega isso, né? E a gente sempre tem uma frase que é muito interessante, que é quando a justiça divina vem te cobrar tuas contas e te encontra trabalhando, a gente pode contar com a misericórdia de Deus, sabe? E aí, quando tu percebe que algumas pessoas não, ficaram curadas de um mal desse, tu percebe que também houve uma mudança de vida delas. Então, eu acho isso bem interessante. Achei interessante essa parte do karma, né? É lógico, se tu analisar, é bem isso mesmo, não é aleatório que vem esse tipo de coisa para as pessoas, mas tem as pessoas que vão sofrer disso uma vida inteira, uma série de situações, e tem outras que não. E às vezes só por falta do remédio, ou com o remédio, ou sem o remédio, é uma questão de tu como é que eu posso falar para quando tu tem que ter uma certa regra, né? Tem que te regrar de alguma situação. Assim é um diabético, assim é um hipertenso, é uma doença que ele te poda de algumas situações, que deve ser talvez até o fato de trabalhar espiritualmente, né? O poder e não poder certas coisas. É isso que eu entendi disso tudo. Muito obrigado, Marcos. Estava muito boa mesmo a tua apresentação. Obrigado a todo mundo. Queria ouvir aí o comentário da Nair, do Gilmar. Marcos. Oi. Muito bom o trabalho, tá? Parabéns. Muito bem fundamentado, né? E eu queria aqui fazer um comentário, que talvez seria uma questão para a gente analisar. Você trouxe a questão do passe, né? E, pelo que nós vimos, até na sua apresentação, e que está aí bem fundamentado, envolve muito a questão neurológica também, essa questão. E a Larissa, quando ela apresentou o passe sobre a fibromialgia, ela trabalha a questão da introjecção no ouvido para chegar no sistema nervoso central. Talvez caberia nós analisarmos, estudarmos alguma coisa, não sei se tem ou não tem, se isso não caberia a epilepsia também, né? Porque o Jacob não faz isto na fibro, mas a Larissa, quando ela apresentou, ela trabalha muito forte essa questão do sistema nervoso central. E eu não vi isso aqui nos nossos itens do passe, certo? É uma questão, fica no ar, uma questão para a gente analisar mais de perto, ver se tem algo a ver ou não, né? Ou talvez até estudar um pouco sobre essa questão no caso do passe. Boa. Só um comentário sobre isso, né? Só uma colocação para a gente pensar. Mas o teu trabalho está muito 10, tá? Excelente. Parabéns, cara. Valeu.